E aí galera, aqui é o Fernando e eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a abordagem crítico-superadora. Eu vou tentar dividir a minha apresentação em 3 partes, que eu julgo serem importantes para o nosso entendimento prévio. Essas partes vão ser os conceitos chaves dessa abordagem, um breve resumo do materialismo histórico dialético e, por último, os objetivos dessa abordagem. Então vamos lá. Os principais conceitos dessa abordagem seriam os seguintes. O primeiro é a cultura corporal, que seria o objeto de estudo da educação física e que a gente entende por cultura corporal os jogos, as danças, os esportes, a ginástica e tudo que a gente já está familiarizado. Depois, a gente tem a expressão corporal, que nesse sentido é como se fosse a linguagem da cultura corporal. E por último, a gente caracteriza essa abordagem como diagnóstica, judicativa e teleológica. Diagnóstica porque ela propõe ler os dados da realidade, interpretá-los e a partir daí emitir um juízo de valor. Judicativa, porque ela julga os elementos da sociedade sobre uma perspectiva de interesses, né, de uma determinada classe social, e teleológica, porque ela busca encaminhar uma solução, uma direção para os problemas sociais que essa classe social está refletindo. Esses seriam os principais conceitos que a gente pode falar de abordagem crítico-superadora. Depois, a gente entraria no materialismo histórico dialético, que seria o referencial teórico usado dessa teoria. Dialética é um conceito muito antigo e que ele foi passando por mudanças ao longo do tempo. Para os gregos antigos, a gente entende dialética sendo a arte do diálogo. No caso dos diálogos platônicos, a gente pode perceber que o diálogo deles acontece entre pessoas de mesma classe, geralmente da aristocracia. Na época do Marx, ele tenta não mais dialogar entre iguais, mas ele faz uma crítica. Ele diz que a dialética histórica, na verdade, sempre foram classes dominantes e classes dominadas numa constante luta. E foi assim ao longo da história, na visão de Marx. Nesse sentido, ele tenta superar uma dicotomia entre sujeito e objeto. A gente também pode dizer que o Marx ele tinha uma proposta, né? Porque a proposta do Marx não era o de basicamente interpretar o mundo, mas o de transformá-lo. E transformá-lo para a classe trabalhadora, que até então sempre foi a classe explorada. Então, o que a gente pode perceber disso, né? Já que a abordagem crítico-superadora foi se basear numa teoria marxista, a gente já percebe o cunho dela de uma educação crítica, uma educação revolucionária até nesse sentido, mas principalmente misturando a abordagem crítico-superadora com a teoria do materialismo histórico dialético, a gente percebe que é uma tentativa de efetivação da transformação social. E aí eu entro no último ponto, que seria dos objetivos dessa abordagem, que resumidamente seria o de desenvolver no aluno uma visão crítica sobre a sua própria cultura corporal. E essa dinâmica, ela se daria no momento em que o professor, enquanto está apresentando a sua matéria, enfim, os assuntos que ele tem que abordar dentro da sala de aula sobre cultura corporal, ele também aborda questões de temas atuais, como próprio trabalho, próprio meio ambiente, saúde pública, preconceitos, inclusão, enfim. Um exemplo muito clássico
para a gente poder imaginar como que seria isso visto na prática, seria a divisão dos times de futebol da turma se o professor não intervisse, mas não intervir num sentido autoritário, mas intervir num sentido crítico ou provocador, de devolver para os alunos o porquê que eles acham que as coisas são desse jeito. Eles acham que isso é natural, eles acham que isso tem um motivo. Se tem um motivo, qual pode ser? A abordagem crítico-superadora surgiu na década de 80, onde meia dificuldades que a educação física escolar estava enfrentando. Foi um período que aconteceu mudanças muito radicais na área. Porém, só em 1992 que intelectuais da área começaram a discutir de modo diferente a educação física. Começaram a se basear e utilizar vários tipos de abordagem influenciadas pela pedagogia. O livro publicado ainda no ano de 92 foi a principal referência da abordagem crítico-superadora, escrito por um coletivo de autores denominado Metodologia de Ensino da Educação Física, o que virou a maior referência no ramo das abordagens críticas da educação física escolar. Como os próprios autores dizem que não é um receituário de atividades, vai muito além disso. O objetivo maior do livro é auxiliar o professor a pensar de forma mais autônoma, É incentivado a problematizar as relações sociais em que se insere, ao invés de aceitar tudo pacificamente. O coletivo de autores argumentavam sobre os conceitos tradicionais e conservadores do currículo da educação física, pois a abordagem se opõe ao modelo antigo baseado no desempenho físico, mas ela tem um intuito maior de se basear no discurso e nas ideias marxistas. A maioria dos autores atuava no Pernambuco, o que ficou o estado mais destacado pela abordagem, Foi um estado de grande influência para a criação desse projeto em educação física. Dentro dessa mesma linha de pensamento, essa abordagem surgiu com o objetivo de proporcionar conhecimentos teóricos para o desenvolvimento das práticas, ou seja, ela sugere caminhos quanto à distribuição dos conteúdos pelas fases de escolarização e, além disso, quais os aspectos podem ser aplicados nessas fases. A abordagem crítico-superadora contou com vários estudos e teve como seus principais representantes Lino Castellani Filho, que nasceu em São Paulo, após passar sua juventude e adolescência em Atibaia, no interior do estado, retornou na capital em 1974, onde concluiu a sua graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo, a USP. Lino foi um grande nome para o surgimento da abordagem crítico-superadora e, ao notar que tal projeto, pela sua complexidade, não era tarefa fácil, ou seja, para uma pessoa só, ele já sabia para quem recorrer, no caso, os próximos autores a serem citados. Agora vamos falar de Carmen Lúcia Soares, nossa conterrânea. Ela nasceu em Mafra, Santa Catarina, adotou o Paraná desde cedo e lá fez o seu curso de graduação em Educação Física. Em 1990, ela tornou-se mestre em Educação, na área de concentração Filosofia da Educação. Sua dissertação foi sobre o pensamento médico higienista e educação física no Brasil. Célia Tafarel. Ela nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, cidade onde iniciou seus estudos na área de ciências exatas, junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco. Em um curto período de tempo, ela redimensionou seus estudos e ingressou no curso de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu seu curso de Educação Física em 1976 na Universidade Federal de Pernambuco. Elizabeth Varjal. Ela nasceu no Recife, Pernambuco, fez o seu curso de graduação em Pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Michele Ortega Escobar. Ela nasceu em Santiago, no Chile, graduou-se no curso de Pedagogia em Educação Física no Instituto de Educação Física, Desportes e Kinesiterapia da Universidade do Chile, em janeiro de 1971. E por último, não menos importante, vamos falar de Walter Brath,
que nasceu na cidade de Toledo, no Paraná, e ingressou em 2 cursos de graduação na Universidade do Estado, curso de Geologia e Educação Física. Com isso, a teoria proposta por esses autores, desta obra tão importante para a abordagem crítico-superadora, visa a oferta de diretrizes a professores e profissionais de educação física, com o intuito de obterem práticas docente comprometida com o processo de transformação social. E como o próprio livro diz, catarinense, gaúcha, pernambucana, paulista, chilena e paranaense, oriundos de diferentes regiões que possuem a mesma vontade política de arriscar, de desencadear esforços conjuntos visando a concretização de uma utopia, unidos na consecução de um mesmo projeto histórico. Bom, agora vamos mostrar como podemos aplicar a abordagem crítico-superadora no contexto escolar. A abordagem crítico-superadora entende que a educação deve ser centrada tanto no professor quanto no aluno. Ou seja, o professor tem um papel de mediar o processo de construção do conhecimento e o aluno, por sua vez, tem o papel de superar o seu senso comum a respeito da sua realidade. Mas de que maneira? Utilizando do conhecimento científico. Ou seja, adquirindo o senso crítico. Porque desse modo é possível alcançar a justiça social. A justiça social é alcançada por meio das reflexões críticas dos alunos a respeito das suas próprias realidades. O professor de educação física, ao pensar na seleção de conteúdo a ser trabalhado em aula, ele tem que ter em mente que ele tem que trazer temas problemáticos. Mas não basta que o tema seja problemático. O tema tem que ser tátil, ou seja, ele tem que ser comum à realidade dos alunos. Por isso é importante o professor sempre pensar na característica dos alunos e também no contexto escolar. Essa escola está inserida no Itaim Bibi, no Morumbi, ou é uma escola ribeirinha no Amazonas? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que possa fazer sentido, para que o aluno ele possa superar o seu senso comum e adquirir o seu senso crítico. Como? Por meio da reflexão crítica de sua própria realidade. O professor livre-docente Helder de Rezende, atual professor de Educação Física na Universidade da Força Aérea Brasileira, entende que os pesquisadores da área da educação física escolar e que são adeptos da abordagem crítico-superadora pouco têm feito em relação à produção de pedagogias de aporte ao professor de educação física da escola. Na visão dele, a intelectualidade da educação física no Brasil, ligada às ideologias esquerdistas, ainda não encontraram um meio de romper a barreira entre a teoria e a prática, ficando apenas no âmbito das reflexões. Ou seja, o coletivo de autores, segundo ele, tem muita teoria e pouca prática. E isso corre o risco de perder o sentido justamente crítico e superador, uma vez que o coletivo de autores propõe uma abordagem crítico e superadora, mas não consegue superar o horizonte teórico da própria teoria. Nesse sentido, nós traremos a problemática da inclusão das mulheres nos esportes por meio do futsal em uma turma do 6º ano do ensino fundamental, tendo em vista que é uma faixa etária mais propícia para fazer reflexões mais complexas e também para trabalhar o conteúdo do futsal. O objetivo da aula vai ser a superação do senso comum de que o futsal é um esporte criado por homens e para homens. E temos que entender que os alunos nessa faixa etária podem carregar percepções a respeito dos fundamentos básicos do futsal, como o domínio, a finta, o drible, o passe, o chute e até mesmo a história do futsal, tendo em vista o contexto brasileiro. A abordagem crítico-superadora diz que os conteúdos trabalhados em sala de aula têm que ser a longo prazo, porque requerem tempo justamente por ser um conteúdo mais complexo. Então é a longo prazo, porém com maior profundidade. Se nós estivéssemos trabalhando os jogos americanos, os esportes americanos, no 2º ano do ensino fundamental, nós não iríamos diretamente levar um taco de beisebol e a bola de beisebol. Não. Tendo em vista as características dessa turma, das criancinhas. Nós poderíamos levar uma ripa, um cabo de vassoura, um taco de bets, uma bolinha de tênis, para que os alunos pudessem, a longo prazo, construir algo a partir daquilo até que a gente pudesse chegar no esporte formal beisebol. Tendo em vista que podem haver alunos que não tiveram contato com futsal ou que não tiveram contato mais aprofundado com futsal, o professor explicará sobre a origem do futsal, em que país ele surgiu
em que países ele está presente, como que é a cultura do futsal e, muito brevemente, a maneira como ele pode ser jogado. Isso deve ser feito numa primeira etapa, em aproximadamente 20 minutos, e após isso o professor vai pedir para os alunos organizarem uma partida de futsal com base no senso comum deles e com base em tudo que eles já ouviram falar sobre. E a única condição vai ser que os alunos separem a equipes em números equivalentes. Então, ocorrerá a primeira partida de futsal. Em determinado momento, o professor vai intervir no jogo, reunindo os alunos no centro da quadra, né, em forma de círculo, para que todos possam ouvir, para que todos possam ser ouvidos, e iniciará a série de questionamentos, perguntando como que foi a prática para os alunos, como é que foi o jogo, gostaram, não gostaram, por quê? Né? Perguntando também por que as meninas participaram menos, porque espera-se que dentro desse contexto do futsal no Brasil, que as meninas participem menos, que os meninos joguem mais entre si, né? Porque as meninas têm um incentivo muito menor de jogar futsal. E por fim, nós poderíamos perguntar: vocês acreditam que as mulheres não podem representar o Brasil jogando futsal? E como nós poderíamos mudar esse cenário? Então, para uma próxima aula de educação física, nós poderíamos dar continuidade ao conteúdo. Os alunos irão para casa com essa reflexão e na próxima aula irão retornar com as suas propostas de mudanças, mas essas propostas devem ser democráticas. Todos os alunos devem propor mudanças. Dessa vez os times deverão ser mistos, ou seja, deverá obrigatoriamente a ter meninas em ambas as equipes. Agora ocorrerá uma nova partida com as mudanças propostas por todos os alunos. Esse momento da aula é um momento de suma importância porque os alunos estão superando o seu senso comum, estão utilizando do senso crítico para mudar uma realidade, então é importante que nessa etapa a aula seja longa, então 40 minutos de aula. Agora, numa quarta etapa, numa terceira aula, nós iremos deixar a prática do futsal um pouco de lado para conversar sobre as mudanças que ocorreram. Então o professor irá questionar as mudanças e vai ressaltar, reiterar a importância das mulheres na quadra, mas não somente nas quadras. A importância das mulheres além das quadras, a importância das mulheres nas lideranças, a importância das mulheres na política, a importância das mulheres em todos os cenários sociais. É muito importante que os professores de educação física entendam que ao selecionar um conteúdo, ele está predeterminando um assunto a ser refletido e os caminhos que a aula poderá tomar, pois, conforme Rubem Alves diz, da mesma forma que os anzóis predeterminam os resultados da pescaria, os métodos predeterminam o resultado da pesquisa, pois os métodos são preparados de antemão para pegar aquilo que desejamos pegar. Então, dessa maneira, a gente consegue proporcionar para os alunos um ambiente onde o questionamento deles tenha local de escuta. E isso é muito importante, que o professor ele se coloque numa posição de escuta também, porque cada turma, cada aluno vai ter uma vamos colocar entre aspas, uma problemática própria. Ele experiencia um mundo diferente dos outros colegas, porque a vida humana é assim, né? A gente experiencia de diferentes maneiras o mesmo mundo. E essa diferenciação, ela se torna mais fácil entender a origem dessa diferenciação quando a gente olha de maneira crítica para a sociedade. Que daí a gente consegue reconhecer o que é um privilégio, a gente consegue reconhecer o que é uma injustiça, o que seria um preconceito. Nesse sentido, a abordagem crítico-superadora, ela proporciona para a educação física uma área adjacente de atuação. Porque enquanto num senso comum a educação física está muito associada no desenvolvimento e cuidado para com o corpo, a abordagem crítico-superadora proporciona essa área adjacente para a educação física, que seria a de transformação social. Eu acho que eu poderia ficar falando por muito mais tempo,
mas o tempo é curto. Eu acredito que eu consegui resumir um pouco essa abordagem e agradeço muito pela oportunidade de poder estudar sobre isso, porque com certeza vai me servir de apoio teórico quando a gente estiver na sala de aula fazendo nossos estágios. Eu espero que os colegas também tenham conseguido perceber o valor dessa abordagem. E é isso aí, galera. E qualquer coisa vocês podem perguntar. A gente também enviou para vocês um resumo. E qualquer coisa, estamos aí à disposição. Muito obrigado, prof. E seguimos.